Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar analisando o livro Filosofia e Fé Cristã, do Colin Brown, e tecendo algumas reflexões em torno dessa difícil relação entre filosofia e a fé cristã. Anteriormente já tratamos de alguns outros autores, sempre seguindo aqui o livro do Colin Brown. Anteriormente tratamos da metafísica e um pouco mais anteriormente falamos sobre Platão, Aristóteles, anteriormente sobre Agostinho, entre outras questões. Hoje vamos tratar sobre Anselmo e o seu famoso argumento ontológico. Quem quiser acompanhar no livro, está aqui na página 23, ainda no capítulo 1. Então vou começar fazendo a rápida leitura e depois vamos tecer algumas considerações, buscando deixar da forma mais sucinta possível. Então o título é Anselmo e o argumento ontológico. Eu passo a ler aqui o texto do Colin Brown. De certa maneira, Anselmo, que nasceu no ano de 1033 e morreu no ano de 1109, pode ser visto como parte da conquista da Inglaterra pelos normandos. Italiano de nascimento, finalmente veio a ser abade de Bec, na Normandia, e arcebispo de Cantuária. Na história do pensamento, no entanto, Anselmo é lembrado principalmente por causa de duas coisas. Uma é sua obra importante sobre a expiação, chamada Porque Deus se fez homem, na qual procurou demonstrar a lógica da expiação com base naquilo que sabemos pelas Escrituras, acerca do caráter de Deus e do pecado do homem. Ele pôs a demonstrar a necessidade interior pela qual Cristo veio e morreu. A outra coisa pela qual Anselmo é lembrado é seu argumento ontológico. Aqui procurou desenvolver uma demonstração lógica da existência de Deus. Descreve Deus como sendo aquilo que é maior do que qualquer coisa em que se pode pensar. Geralmente, seu argumento é visto como uma tentativa de deduzir a existência de Deus a partir dessa ideia de ser mais perfeito. Então, esse é justamente o ponto fundamental aqui do argumento ontológico. Deus é definido como aquilo que é maior do que qualquer coisa em que se pode pensar. Qualquer coisa que eu venha a pensar, Deus é sempre maior do que esta coisa. Então Deus passa a ser maior do que qualquer dos seus atributos. Por exemplo, se eu digo e penso no amor como algo muito grande, Deus é maior do que o amor. Se eu penso no universo, Deus é maior do que o universo. Então Deus seria maior do que qualquer coisa em que se pode pensar. E é uma tentativa, como ele diz aqui, de deduzir a existência de Deus a partir dessa ideia do ser mais perfeito. Quer dizer, aonde está algo, para além deste algo está o ser mais perfeito, que é Deus. Continuando aqui o texto, não se pode negar que as pessoas tenham mesmo na mente ideias semelhantes acerca de um ser perfeito. Como, pois, tal ideia poderia ter chegado ali se não existisse tal ser? É a tal questão. Se nós conseguimos pensar em um ser perfeito, como nós poderíamos pensar se esse ser perfeito não existisse? Alguns vão dizer, se nós conseguimos pensar, é porque ele existe. Senão não conseguiríamos pensar. Nós podemos pensar também nisso. Imaginemos coisas que nós não pensamos, que é óbvio que não sabemos o que é, porque senão pensaríamos. Mas nós podemos pelo menos imaginar que existem coisas que nós não pensamos. Não é nem a questão de não conseguirmos pensar, porque não conseguirmos pensar já dá uma certa caracterização para esta coisa.
Mas imaginemos que exista algo em que não conseguimos pensar. Este algo não tem, pois, existência. Mas alguém pode dizer que eu posso pensar e a coisa não existir. Eu posso pensar, por exemplo, em unicórnios. No entanto, eles não existem, mas eu pensei. Então, o pensar, e essa foi a crítica que fizeram a Anselmo, o simples fato de pensar não caracteriza, pois, o existir. Então, continuando aqui no texto. Colocar o argumento dessa maneira é, sem dúvida, simplificá-lo em demasia. A certa altura da explicação, o ouvinte sente que está sendo presenteado com um pouco mais do que um jogo de palavras. Mesmo assim, o argumento tem fascinado algumas das maiores inteligências da história. Algumas, tal como Descartes e Leibniz, o reformularam e adaptaram para que se ajustasse às suas próprias filosofias. Outros, tais como Aquino e Kant, procuraram refutá-lo. Em seus dias, no caso nos dias do Anselmo, um monge francês chamado Gaunilho de Marmoutier escreveu uma resposta chamada Livro em Favor de um Incipiente. Neste livro, argumentou que era possível imaginar as ilhas mais perfeitas, mas isso não significaria que de fato existissem. Anselmo foi assim motivado a elaborar ainda mais o seu argumento. Um pouco mais à frente, aqui ainda no texto, ele vai dizer o seguinte: por um lado, o simples fato de definir uma coisa não quer dizer que tal coisa exista. As definições não nos contam nada acerca da realidade, a menos que sejam confirmadas pela observação. Ora, se aquilo que é maior do que qualquer coisa em que se pode pensar for meramente a definição de uma coisa, o argumento, portanto, cai por terra por esse motivo. A questão, então, do Anselmo aqui é que ele define Deus como aquilo que é maior do que qualquer coisa que se possa pensar. Eu acredito que uma coisa infinitamente grande seja o universo. Deus é maior do que o universo. Então, esse seria a primeira parte do argumento, de que a qualquer coisa que se possa pensar, eu posso dizer que existe algo maior. Ele fala, se aquilo que é maior do que qualquer coisa em que se pode pensar, que no caso é Deus. O segundo ponto do argumento ontológico é derivar disso a característica de existência. Se não existisse, eu não poderia pensar. Se eu penso em Deus, é porque Deus existe. Mas como a gente viu aqui, colocado aqui por um contemporâneo dele, Gaunilho de Marmoutier, nesse Livro em Favor de um Incipiente, ele argumenta que era possível imaginar as ilhas mais perfeitas, mas isso não significaria que de fato existissem. A minha opinião, e não somente a minha opinião, obviamente, mas o que eu creio é que esse argumento ontológico do Anselmo me parece muito mais uma oração a Deus do que propriamente uma argumentação em termos estritamente lógico-filosóficos. Louvar a grandeza de Deus, que enquanto Criador é maior, obviamente, do que tudo aquilo que foi criado. Me parece então uma oração de Anselmo e não uma, como eu gosto de falar, uma fria proposição lógica em torno de um determinado conceito elaborado segundo certos cânones de uma filosofia específica. Nesse sentido, em sendo uma oração, ele é verdadeiro. E esses argumentos aqui, da questão da existência, não se colocam, no meu modo de ver. Eles não se aplicariam. Justamente por um fator que temos debatido aqui em vários desses áudios e que eu vou debater, acredito, até o final
do livro, porque para mim é uma chave de leitura muito fundamental para entender o cristianismo e essa relação com a filosofia. A questão é a seguinte: nós temos filosofias que são radicalmente contrárias ao cristianismo. Em contraposição a ela, nós temos a filosofia cristã, na qual nós temos grandes expoentes aí. Anselmo é um deles, Agostinho outro, Tomás de Aquino, etc. Mas para além da filosofia cristã, nós temos propriamente a fé cristã. E a fé cristã, ela não é abarcada pela filosofia cristã, mas é justamente o contrário. A filosofia cristã é abarcada pela fé cristã, pela prática, pela vivência. Eu sempre cito aqui uma frase do C.S. Lewis que diz que Deus não se faz de filósofo para uma lavadeira. Quer dizer, não é necessário filosofia, nem muito menos filosofia cristã, para que se venha a ter fé. Muitas pessoas nunca leram Platão. Muitas pessoas nunca nem mesmo leram Agostinho. Mas muitas pessoas, quando estão no leito de morte, têm uma postura muito diferente, menos desesperada do que algumas pessoas que não creem em Deus. Essa força, essa confiança no Deus Altíssimo, no Deus bíblico, em Cristo, ela não vem por nenhuma argumentação filosófica. É claro, Deus deu dons às pessoas e dentre esses dons está o de elucidar as Escrituras e a própria cultura, ou as culturas aonde a Escritura está inserida. Porque a palavra de Deus ela não está apartada da realidade física, empírica. Ela está na história, porque ela própria formula a história. Então, nesse sentido, é onde se declara aqui. Se nós entendermos estritamente o argumento ontológico enquanto filosofia e enquanto um tipo de filosofia específica, que é a filosofia cristã, então, nesse caso, surge esse problema, sim, é problemático, porque eu não posso derivar a existência do pensamento, justamente porque eu posso pensar em coisas como aqui o Gaunilho de Marmoutier, uma ilha perfeita. Eu posso pensar, por exemplo, em unicórnios, ou eu posso pensar em coisas que não existem. Então, filosoficamente, em termos de filosofia cristã, aqui fica complicado. Mas em termos de vivência cristã, prática da caridade, cristianismo puro e simples, já que estávamos falando do C.S. Lewis, aí a coisa muda de figura, porque como nós vimos, o cristianismo, a prática cristã, a vivência cristã, daquela pessoa que muitas vezes não sabe nem ler, mas ouviu as Escrituras, creu em Deus, em Cristo, e passou a praticar e a, então, pela graça de Deus, realizar boas obras. Nesse sentido, o argumento do Anselmo é um argumento extremamente válido, porque ele enaltece a grandeza e a glória de Deus. Glória de Deus.